Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui, como prometido, e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Já falamos aqui sobre muita coisa, as características iniciais, a historicidade dos direitos humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Falamos também sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, nosso Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje, para fechar aqui com chave de ouro, vamos passar aqui da matéria de direitos humanos propriamente dita para o direito constitucional, tá? Isso não é em vão, o examinador colocou dessa forma no seu edital, porque os dois estão estreitamente interligados ali, né? Eu já falei para vocês, já dei um spoiler, se você ainda não conhece o artigo 5º, muitos direitos e garantias que estão ali, a Constituição Federal pegou de documentos anteriores de direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, e do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Nada foi criado, nada surgiu do nada. Muitas coisas a nossa Constituição usou como inspiração aqueles documentos importantíssimos que nós já estudamos, tá? E é muito importante, como eu falei, o legislador colocou essa parte aqui toda dentro do mesmo bloco ali do seu edital, porque os direitos e deveres individuais e coletivos fazem parte, e aqui para nós, brasileiros, o artigo 5º é a base da nossa dignidade humana, é aquilo de básico que nós devemos ter para ter uma vida digna e respeitada, beleza? Então, a aula de hoje é muito importante, claro, não tem como eu destrinchar o artigo 5º inteiro aqui pra gente, senão demoraria pelo menos aí, não sei, umas 3 horas. Então eu trouxe aqueles mais importantes, aqueles que mais caem nas provas, para você usar de estratégia, mas isso não impede que depois você vá lá, né, aí da tua casa mesmo, você digita lá no computador, você tem, lá pelo site você consegue estudar ali o texto constitucional e aprimorar o seu estudo, beleza? Então, vem comigo na tela. Direitos e deveres individuais e coletivos, galera. Isso aqui, como eu falei para vocês, é a base, tá? A gente vai encontrar isso aqui lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. O artigo 5º, o que ele traz? Ele traz pra gente, como está aqui, os direitos e deveres individuais e coletivos. E esses direitos, como eu falei para vocês, são a base para a nossa dignidade humana, nós brasileiros, né? E residentes no Brasil, obviamente. Então, se são a base para a nossa dignidade, nós tratamos esses direitos como direitos fundamentais, aqueles direitos que nós não podemos abrir mão. E qual a diferença, que nós já sabemos, entre direitos humanos e direitos fundamentais? A diferença é que os direitos fundamentais, eles estão positivados. E olha só, que interessante. É tão importante que estão positivados na nossa Constituição Federal, né? Como forma até de proteção, beleza? E olha o que diz aqui, que eu coloquei aqui, ó. Os direitos fundamentais são um conjunto de direitos estabelecidos por determinada comunidade política organizada com o objetivo de satisfazer ideais ligados à dignidade da pessoa humana, sobretudo ligados à liberdade, igualdade e fraternidade. Olha só isso aqui, galera. O que é isso aqui? A gente já viu e eu vou perturbar vocês de novo com isso aqui. Liberdade, primeira geração. Igualdade, segunda geração. Fraternidade, terceira geração. Primeira geração, direitos civis e políticos. Segunda geração, econômicos, sociais e culturais. Terceira geração, direitos coletivos e difusos, beleza? Então nós aqui, no artigo 5º nós temos
a previsão desses direitos fundamentais, que agora não estão só no plano de ideias, mas estão positivados, e eles estando positivados no nosso ordenamento jurídico, eles gozam de proteção e de aplicabilidade. Aplicabilidade é essa que nós vamos ver aqui, ó. Aplicação imediata. Por quê? Porque o artigo 5º, lembre, isso que eu vou falar para vocês aqui, majoritariamente o artigo 5º traz direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, direitos de liberdade. Beleza, mas isso não exclui que dentro do artigo 5º nós tenhamos também direitos de segunda e terceira geração, de igualdade e fraternidade. Tá. Sendo majoritariamente direitos de primeira geração, esses direitos nós já sabemos que eles não exigem uma prestação direta do Estado. O Estado não precisa, por exemplo, gastar recursos para atender esses direitos. A única coisa que o Estado precisa fazer, na maioria das vezes, é ficar quieto no seu canto e não abusar do seu poder, né? Então, esses direitos, diferentemente dos direitos sociais, que são direitos que exigem um gasto do Estado, eles têm aplicação imediata. Os direitos sociais, na sua maioria, vão ter eficácia de norma programática, porque vão depender dos recursos do Estado. Já os direitos fundamentais aqui do artigo 5º, não. Nós vamos ver, por exemplo, direito à vida, direito à liberdade. O Estado não precisa prover a liberdade. Ele só precisa cuidar para que ele, como detentor do poder, não faça mau uso de seu poder e interfira indevidamente na liberdade dos indivíduos. Beleza? E outra coisa também é que na nossa Constituição, aqui no artigo 5º, nós temos uma enumeração aberta. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que não necessariamente todos os direitos fundamentais estão no artigo 5º. Os direitos fundamentais podem estar também em outros documentos, em outras legislações, em outros tratados e etc. Beleza? E é justamente isso que nós vemos aqui também, que os direitos expressos nesta Constituição, na nossa Constituição Federal, não excluem, olha só, não excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Então, outros documentos podem também trazer ali outros direitos fundamentais, beleza? Ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, beleza? Feita a devida introdução, agora aqui, galera, vamos falar de uma coisa muito interessante que interessa muito para nós, né? Porque o direito constitucional e os direitos humanos caminham juntos, beleza? E eu quero falar para vocês aqui em relação aos tratados internacionais sobre direitos humanos. O que acontece? A maioria dos tratados, né, de direitos humanos, eles são internacionais, são ali formulados por uma organização de várias nações e com isso eles possuem um caráter internacional. Beleza. Como não foi somente o Brasil que promulgou aquele tratado, nós temos aqui como se um rito para encaixar esse tratado internacional nos nossos moldes aqui da nossa legislação, tá? E a primeira coisa aqui, olha só, são os tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos. Por quê? Porque nós podemos ter um tratado internacional, mas não necessariamente ele versa sobre direitos humanos. Pode versar sobre outro assunto ali, que não seja os direitos humanos. E aí os tratados internacionais que não versam sobre os direitos humanos, quando incorporados aqui no Brasil, eles terão status equivalente à lei ordinária, tá? Lembra disso aqui. Tratados internacionais que não versam sobre os direitos humanos terão status equivalente à lei ordinária. Beleza? Isso aqui é muito importante porque, olha só, agora nós temos os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. E aí nós tivemos uma emenda constitucional no ano de 2004, a emenda constitucional número 45, que mudou isso aqui. Olha só, antes da emenda constitucional número 45 de 2004, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, agora o assunto do tratado tem a ver com direitos humanos, eles tinham o status supralegal, acima da lei ordinária e abaixo da Constituição Federal. Então é assim, ó.
Vou desenhar aqui. Aqui nós temos decretos, regulamentos, né, etc., que não tem força jurídica de lei, beleza. Aí acima aqui nós temos as leis ordinárias, né? E aí aqui nós temos o status supralegal, que olha só, está acima das leis ordinárias. Então, supra. E aqui nós temos a Constituição Federal, que são as normas, né, equivalentes aqui à emenda constitucional. Então perceba que essa aqui é a que está mais alta aqui no nosso desenho e é, digamos, a que tem maior hierarquia, né? Então, antes da emenda constitucional número 45 de 2004, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, independente do rito pelo qual eles foram aprovados, eles vinham para cá, né? Caráter supralegal, acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição Federal. Mas a emenda constitucional número 45 de 2004 mudou isso aqui e trouxe isso aqui, olha só. Quando um tratado internacional sobre direitos humanos for aprovado pelo rito de emenda constitucional, aí ele vai ter status constitucional equivalente à emenda constitucional. Então, e qual é esse rito aqui, galera? Como que funciona esse rito aqui? A norma deve ser julgada, primeiro, em cada casa do Congresso Nacional. Aí deve ser também a votação feita em 2 turnos. E deve-se obter em ambos os turnos quórum de 3/5 dos votos, tá? Então a emenda constitucional vai falar assim pra gente: os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos e obtiverem 3/5 dos votos em cada votação, terão status equivalente às emendas constitucionais. Então, passou por esse rito aqui, os tratados agora eles vêm para cá, junto aqui com as normas lá previstas na Constituição. Agora, quando aprovados pelo procedimento comum, aí nesse caso, eles continuam vindo para cá, sendo uma norma de caráter supralegal, beleza? Essa diferença aí é muito importante. Então, aprovados ali pelo rito de emenda constitucional, terão status equivalente à emenda constitucional. E aprovados pelo rito de procedimento comum, continuarão tendo ali status de norma supralegal, beleza? E olha só, de cara que o artigo 5º traz pra gente. Olha que interessante aqui o caput, né, do nosso artigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Então vejam aqui o núcleo do artigo 5º. Quais são os direitos protegidos pelo artigo 5º, direta e indiretamente, em todos os seus incisos? É a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Esses são a base, né, aqui de proteção do nosso artigo 5º, beleza? Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Aí aqui a gente tem que fazer uma diferenciação que nós já fizemos lá, da igualdade. Igualdade formal e igualdade
material. Nós já sabemos que a igualdade formal ela é aquela igualdade prevista em lei, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos a igualdade formal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas nós sabemos que homens e mulheres, por diversas questões, não tem como eles serem 100% iguais em tudo. Em alguns casos, nós vamos ter que tratá-los com uma certa diferença. E aí entra a igualdade material, que é tratar os desiguais com desigualdade para assim favorecer a igualdade material. E aí, tratando os desiguais com desigualdade, nós nivelamos aqui a nossa balança da igualdade. Beleza? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha só, que princípio é esse aqui? Princípio da legalidade. Mas essa legalidade aqui é a legalidade para nós, particulares. Porque para o gestor público, para o administrador público, esse princípio aqui ele será mais restringido. Porque nós, particulares, né, que não fazemos parte da administração pública ainda, olha só, nós podemos fazer, na verdade, nós podemos fazer tudo. O que não pode acontecer é que eu não serei obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. O administrador não pode me obrigar a fazer nada, senão em virtude de lei. Aí lá para o administrador público, para o gestor público, o que a lei vai trazer? Que o gestor, o administrador, né, a administração pública, só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, a sua conduta deve ser estritamente baseada na lei, só podendo fazer aquilo que a lei traz ali no seu texto. Beleza? Perceba essa diferença. A nossa legalidade, o nosso princípio da legalidade, ele é mais amplo do que o princípio da legalidade previsto para o gestor, para o administrador público. Beleza? Aqueles que fazem parte da administração. Nós podemos fazer tudo, né? Mas nós não seremos obrigados a nada, senão em virtude de lei. É claro que podendo fazer tudo isso não inclui os crimes, obviamente, enquanto o administrador público, ele somente pode fazer aquilo que está previsto na lei. Beleza? Ninguém será submetido à tortura, a tratamento desumano ou degradante. Percebam, galera, olha só a semelhança que nós temos aqui com os documentos que nós já vimos. Isso aqui a gente já viu em algum lugar, não é verdade? Isso aqui não é a primeira vez que a gente viu. A gente já viu lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é mesmo? Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato, galera? Porque a manifestação do pensamento, quando um indivíduo faz uma má interpretação desse direito, e ele faz mau uso desse direito, isso abre margem para que esse indivíduo propague muitas vezes ali o discurso do ódio, o famoso discurso do ódio, né? E ele pode até muitas vezes cometer alguns crimes pensando estar abarcado pela liberdade da manifestação do pensamento. E é vedado o anonimato, por quê? Porque se eu externo, né, a minha manifestação de pensamento e nessa manifestação eu cometo algum crime, eu ofendo um grupo de pessoas, eu propago o discurso do ódio, eu estando anônimo, eu não posso ser responsabilizado, tá? Então, a manifestação do pensamento não pode ser anônima, até porque também o anonimato favorece aqueles que, praticando condutas ofensivas e criminosas, se escondem da eventual responsabilização, beleza? Então, é vedado o anonimato aqui na manifestação do pensamento. Uma ressalva que trouxe aqui a Constituição Federal, beleza? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Eu sou livre para acreditar no que eu quiser, né? Tanto do ponto de vista racional como do ponto de vista religioso. Olha só, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então aqui o legislador, além de assegurar a liberdade dos cultos, traz também a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Beleza? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Olha só. Inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. E além do mais, é assegurada a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a certo indivíduo foi violada sua intimidade, sua vida privada, sua honra ou imagem, a esse indivíduo será assegurado a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Beleza? Então aqui também é a mesma coisa. A lei traz, né, a inviolabilidade, mas ela também traz ali um mecanismo de proteção. Qual é esse mecanismo? A indenização. Então, se eu violo a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de alguém, eu estarei sujeito a prestar para aquela pessoa uma indenização pelo dano que eu causei. Beleza? E aí que nós temos o direito à privacidade. Eu vou esquematizar com vocês aqui, né, para que vocês possam entender isso aqui, tá? Aí nós temos aqui, conforme nós já vimos, o direito trocar a cor dessa caneta. Nós temos o direito à privacidade. Beleza. E aí nós temos aqui alguns graus, né, que nós vimos lá ali no artigo que nós acabamos de estudar, que é a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Aí beleza. Conforme nós vimos, nós temos a intimidade, nós temos a vida privada, nós temos a honra e nós temos a imagem. Então, o direito de privacidade, ele se divide nisso aqui, conforme nós vimos ali agorinha no texto constitucional, né? Tá, e aí qual a diferença de cada um desses aqui? A intimidade aqui, nós vamos entender que é o nível mais profundo da privacidade, tá? Então é como se nós tivéssemos aqui várias camadas e a intimidade está aqui no centro. Então a intimidade é aquilo, por exemplo, que somente eu sei da minha vida. Tá dando um exemplo bem lúdico aqui para vocês. A intimidade é o nível mais profundo aqui da privacidade. É aquilo que só diz respeito a mim e mais ninguém, beleza? Aquilo lá, que está lá no meu íntimo mesmo. Então, intimidade, nível mais profundo da privacidade. Certo. A vida privada é um nível mais abrangente, né? É privado, mas eu compartilho com familiares, com amigos, etc. Então, um nível mais abrangente da privacidade. Beleza? A honra é o valor moral
do indivíduo, é aquilo que eu prezo como meu valor moral, aquilo que eu acredito sendo a moral que eu sigo, é a honra que eu construo perante as outras pessoas. E a imagem é a representação gráfica do cidadão, é como as outras pessoas me veem. Tá? É a imagem que, a grosso modo, eu construo em relação às outras pessoas, é a forma como os outros me veem. Tá? Então nós esmiuçamos aqui o direito à privacidade para facilitar aqui o entendimento do que é intimidade, vida privada, honra e imagem. Beleza? Vamos seguir. Olha só. Inviolabilidade da privacidade. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, para entrar na minha casa, que é asilo inviolável, precisa do meu consentimento, que sou o morador. Mas esse consentimento ele tem algumas ressalvas. Quais são as ressalvas? Que não precisa do meu consentimento. Olha só, em caso de flagrante delito ou desastre, nesses casos eu não preciso autorizar a entrada, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, nesses 4 casos aqui, eu não preciso externar ali o meu consentimento, beleza? É inviolável também aqui o sigilo da correspondência, olha só, da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial. Então, precisa de ordem judicial para violar e para ter acesso aqui a essas coisas, beleza? Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, necessariamente será para investigação criminal ou instrução processual penal. Liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, tá? Então, a locomoção no território nacional é livre em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, beleza? Lembre-se, em tempo de guerra nós podemos ter algumas restrições, tá? Aqui é para o tempo de paz. Direito à reunião e associação. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, não preciso de uma autorização ali da administração pública para exercer o meu direito de reunião. Desde que, olha só, tem uma ressalva aqui, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, tá, eu não preciso de autorização, mas eu vou lá avisar a administração pública. Eu vou falar, ó, tal dia, em tal praça aqui do nosso estado, da nossa cidade ou município, sei lá, nós vamos realizar ali uma reunião com esses fins, tal, tal, tal. Beleza, eu avisei, eu não estou pedindo autorização, tá? Mas eu também não posso frustrar uma outra reunião que estava ali acontecendo antes da minha chegada no local, beleza? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, de caráter paramilitar, não pode, beleza? A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, tá? Então, não é necessária autorização para a criação também de associações cooperativas. E, além do mais, é vedada a interferência estatal em seu funcionamento, tá? Liberdade de reunião e associação. Aqui é muito interessante, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, para que... Deixa eu circular aqui. Ó,
para que as associações sejam compulsoriamente dissolvidas, é necessário trânsito em julgado. Beleza? Para que sejam suspensas, né, eu vou precisar de decisão judicial, não necessariamente com trânsito em julgado, tá? E também ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado, tá? Não é porque a Constituição traz aqui o direito de reunião e associação que eu vou ser obrigado ali a me associar e permanecer associado. Propriedade. Muito bem, a lei protege aqui o direito de propriedade, olha só. A Constituição protege, ó, é garantido o direito de propriedade, beleza. Mas a propriedade atenderá sua função social. Toda propriedade deve ter uma função social e essa função deve ser atendida, beleza? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Então eu posso ter um imóvel, eu posso ter uma casa, mas no local em que eu tenho aquela casa, pode ser um local de interesse ali da administração pública, não sei, para construir um hospital, alguma coisa. Mas a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, beleza? Por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então a indenização será justa e prévia, ou seja, antes de ser realizada ali a desapropriação, beleza? E vai ser em dinheiro, tá? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, em alguns casos, não haverá justa e prévia indenização em dinheiro. Um exemplo, por exemplo, é uma fazenda em que lá o, entre aspas, fazendeiro cultiva substâncias psicotrópicas, né? Ele cultiva ali milhares de pés da cannabis para vender depois para traficantes, etc. Ele está dentro da legalidade? Está atendendo à função social? De forma alguma. Então, nesse caso, a Constituição autoriza ali a desapropriação sem justa e sem prévia indenização em dinheiro. Beleza? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurador proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Vou explicar isso para vocês aqui. Isso aqui é igual a gente vê muitas vezes em filmes, né? Tá tendo lá uma perseguição policial a pé ali, aí o policial começa a correr atrás do criminoso, e aí o policial a pé, ele fala, pô, preciso pegar esse cara, mas a pé vai ser difícil, eu posso até conseguir, mas é melhor conseguir um carro, alguma coisa assim, né? Aí tem um cara lá, né, saindo do trabalho, entrando no seu carro. Aí o policial para, se identifica, pede a propriedade dele, pede o carro para ir atrás ali do criminoso, né? É justamente isso que diz aqui. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. O policial utilizou o carro do particular. E ao proprietário do carro, nesse caso, será assegurada indenização ulterior, ou seja, depois do uso, se houver dano, a ele será assegurada ali uma indenização, beleza? Olha só, princípios do direito penal na Constituição Federal. Quais são os princípios que nós temos aqui? O primeiro aqui, ó, é o princípio da anterioridade da lei penal. Eu sei que a aula não é de direito penal, tá? Mas isso aqui também se encontra dentro do nosso direito constitucional. O que eu quis dizer que são princípios do direito penal aqui inclusos é que foi a Constituição Federal que trouxe isso aqui, tá? Então a Constituição Federal ela vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então o princípio da anterioridade da lei penal. Para que eu tenha um crime, esse crime deve estar previsto em lei. E a lei deve ser anterior ao fato cometido, tá? Não adianta, se eu cometi um fato aqui em 2010, aí beleza, aqui não era crime. Aí em 2015 passou a ser crime, eu não vou ser julgado, tá? Agora, se a lei é de 2010 e eu cometi o crime em 2015, aí sim, beleza? Aí nós temos esse aqui também, ó, que nós já vimos lá em outro documento, né? Se não me engano, foi no Pacto de São José da Costa Rica, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
e retroatividade da lei penal maléfica. Beleza? Então não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Já conversamos sobre isso, né? Você já entendeu esse conceito aqui. Também temos aqui que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Olha só, mais um mecanismo de proteção aqui no artigo 5º. A lei punirá qualquer discriminação atentatória a esses direitos que nós estamos estudando. Beleza? Aqui também temos uma parte muito importante, que são os crimes inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Beleza, vamos lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, ó, racismo, inafiançável e imprescritível. Beleza. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos. Beleza? Então, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia são esses: tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Beleza? E constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E aqui nós temos um esqueminha para lembrar isso aqui. Olha só. Deixa eu só arrumar um espaço aqui. Ó, crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Imprescritível é aquela conduta que não se perde com o decurso do tempo, tá? Inafiançáveis e imprescritíveis. Quais são? Aí nós vamos lembrar de ração. O Ra aqui é de racismo, tá? Ra de racismo. E ação é de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, falou de racismo ou ação de grupos armados, é inafiançável e imprescritível, beleza? E aí nós vamos ter também os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então percebam que todos são inafiançáveis, mas somente o racismo e a ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis, tá? E aí também nós teremos aqui os inafiançáveis e os insuscetíveis de graça ou anistia, que serão, aqui nós vamos lembrar do esqueminha 3TH. Por que 3T? Olha só, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Então, 3T, né? Ó, tortura, tráfico, terrorismo, tráfico de ilícitos e entorpecentes, tá? E o H são os hediondos, beleza? Então, falou de inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, 3TH. Inafiançáveis e imprescritíveis, ração, beleza? Princípio da intranscendência da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo, entretanto, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, vamos supor que eu cometo um crime, beleza. E esse crime vai me render ali um tempo na cadeia, tá bom. E além, né, do tempo na cadeia, vai me render também uma obrigação de reparar alguns danos decorrentes desse crime. Acontece que antes de eu cumprir minha pena na cadeia, eu venho a falecer, mas eu tenho filhos. Meus filhos vão cumprir o meu tempo na cadeia? Não, porque a pena é minha, tá? Agora, o que pode acontecer é que com a herança que eu, porventura, deixar, essa herança, claro, será transferida ali para reparar os danos do meu crime, mas vai ser no limite do valor do patrimônio transferido. Então, sei lá, a reparação de danos ali ficou em 15 mil reais, mas eu só transferi, eu só tinha para passar de herança 5 mil, beleza, então vão ser usados apenas os 5 mil. Não pode ser cobrado os outros 10 mil daqueles que não tem nada a ver com crime, tá? Então, é no limite do valor do patrimônio transferido. Penas, olha só que interessante. Não haverá penas de morte, mas salvo em caso de guerra declarada, nos termos lá do artigo 84. Então, a pena de morte ela pode sim acontecer em caso de guerra. Isso aqui não vem ao caso de a gente estudar, mas só para você saber que em caso de guerra, a pena de morte pode sim ser aplicada, tá? Também não haverá pena de caráter perpétuo, nem de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis, tá? Preservação da dignidade da pessoa humana, até mesmo daqueles que estão cumprindo pena. Direito dos presos, olha só. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, que aí é um outro procedimento. Mas aqui a vedação da prisão arbitrária. Muito bem. A prisão de qualquer pessoa no local onde se encontre serão comunicados imediatamente, tá? Não é no prazo de 24 horas, 48, não, é imediatamente. Serão comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, beleza? O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado. Por que o direito de permanecer calado? Isso aqui, muitas pessoas pensam que é estranho, né? Nossa, mas eu tenho o direito de permanecer calado? O que quer dizer isso? Sim, quer dizer que você não pode, se você quiser, você não precisa falar. Você tem o direito de permanecer calado, até porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá? Princípio do nemo tenetur sed tegere. Aqui, né, trazendo aqui um pouco do latim, só para você lembrar que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E daí vem o direito de permanecer calado. Eu, né, se eu quiser, eu posso permanecer calado. Sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Muito bem. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Então, o preso saberá quem foi, né, que realizou ali a sua prisão e seu interrogatório. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, a autoridade judiciária detectou uma ilegalidade na prisão, essa prisão será imediatamente relaxada, beleza? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a lei admite ali a liberdade provisória, né? Sendo com ou sem fiança, esse indivíduo não ficará preso. Olha só, e aqui nós temos algumas coisas que são gratuitas na Constituição Federal. Os documentos gratuitos, olha só, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, a certidão, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Aqui nós temos um esqueminha para lembrar isso aqui, né? Por quê? Porque a Constituição fala que são para os reconhecidamente pobres. Então aqui a gente vai lembrar que para o pobre é de graça nascer e morrer, beleza? Infelizmente é assim que funciona. Para a Constituição Federal é assim que funciona, né?
E também são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Beleza? Muito bem. Mas aqui, se a questão colocar lá que é gratuito para os reconhecidamente pobres, a certidão de casamento, outra coisa, não. Gratuito, nascimento e óbito. Para o pobre é gratuito nascer e morrer. Então, galera, fechamos aqui, né, os direitos e garantias individuais e coletivos, aquilo que, claro, mais importa para a sua prova. E agora vamos entrar aqui na segurança pública, beleza? Deixa eu só colocar essa tela maiorzinha aqui. Porque a gente vai esquematizar aqui a segurança pública, beleza? Essa previsão nós encontramos lá no artigo 144 da Constituição Federal. E o que vai dizer o artigo 144 em relação à segurança pública? Vai dizer que a segurança pública é dever do Estado segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, olha só, dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Beleza. A segurança pública, além disso aqui, ela é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, o artigo 144, caput, vai dizer isso aqui, que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e será exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mas, para que o Estado possa promover a segurança pública, nós precisamos, claro, de órgãos. E quais serão os órgãos responsáveis aqui para exercer a segurança pública? Serão estes órgãos aqui, olha só. A segurança pública será exercida através destes órgãos. Primeiro órgão aqui que exercerá a segurança pública é a Polícia, vou colocar em formato de sigla, Polícia Federal, beleza? O segundo órgão aqui que exercerá a segurança pública é a Polícia Rodoviária Federal. Terceiro órgão é a Polícia Ferroviária Federal. Aqui nós temos as polícias civis. Aqui nós temos
as polícias militares e corpos de bombeiros militares. E aqui nós temos as polícias penais, né, que podem ser federal, estadual ou distrital, beleza? Beleza. Aí, primeiro órgão aqui que nós temos que entender é a Polícia Federal. O que a Polícia Federal vai fazer, tá? A Polícia Federal, antes, né, vale dizer que é instituída por lei e é um órgão permanente, organizado e mantido pela União. Daí o seu caráter federal, né? Estruturado também em carreira. E quais são aqui as atribuições da Polícia Federal? A Polícia Federal, primeiro, vou colocar em números ordinais aqui. Primeira atribuição: apurar infrações penais contra a ordem política ou social de bens e direitos, bens, serviços, direitos e interesses da União, tá? Então, de interesse da União. E aí, União aqui, a gente fala também sobre entidades autárquicas ou empresas públicas, beleza? E essas infrações penais, para que sejam apuradas pela Polícia Federal, elas precisam ter repercussão interestadual ou internacional. Repercussão nacional ou internacional, beleza? E exijam repressão uniforme. Tá bom. Segunda atribuição aqui da Polícia Federal é prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Que mais? O contrabando e o descaminho. Muito bem. Terceira atribuição da Polícia Federal é exercer as funções de polícia marítima, nos portos, né? Polícia aeroportuária e de fronteiras. E a quarta atribuição aqui da Polícia Federal é exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, com exclusividade.
Polícia Judiciária, você já sabe que é aquela polícia investigativa, beleza? Muito bem. E a Polícia Rodoviária Federal? Falamos aqui sobre a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal, né, também é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, daqui seu caráter federal, tá? E aí destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Tá? A questão pode tentar te confundir e colocar lá estaduais, distritais, não. Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Beleza? Aí nós temos a Polícia Ferroviária Federal. Você pode até achar estranho, né? Porque hoje em dia não se tem mais aplicação prática desse órgão. Mas qual é a função aqui da Polícia Ferroviária Federal? Bem parecido com a Polícia Rodoviária Federal. Só vai mudar isso aqui, ó. Polícia Ferroviária Federal vai realizar aqui o patrulhamento ostensivo, mas não das rodovias, mas sim das ferrovias. Patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Beleza? PRF. Rodovias. Polícia Ferroviária Federal, ferrovias. Né? Existe até aí atualmente algumas ideias de se voltar a ter ali as ferrovias, tá? Mas nada que tenha saído do papel ainda, beleza? Aí nós temos aqui as polícias civis. E aí aqui algumas considerações importantes. Primeiro, as polícias civis serão dirigidas por delegado de polícia de carreira, né? E as polícias civis incumbem, né, ressalvada, claro, a competência da União e a competência da Polícia Federal, exercer as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Exceto as infrações penais militares, tá? Então, exceto as militares, beleza? Muito bem, e também aqui ressalvadas as competências da União. Aí aqui nós temos as polícias militares e os bombeiros. Aqui eu vou fazer melhor, eu vou fazer assim, ó. Aqui nós temos PMs e bombeiros, tá? Qual é a atribuição das polícias militares? As polícias militares realizaram aqui a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aí a diferença fundamental aqui que nós temos entre as polícias militares e as polícias civis é justamente a função de polícia. A polícia civil
é uma polícia judiciária, uma polícia investigativa, enquanto a polícia militar é uma polícia administrativa que atua ali no campo ostensivo e de preservação, tá? A polícia civil, que é uma polícia judiciária, atua no campo de elucidação, beleza? E aos corpos de bombeiros militares, além de outras atribuições definidas em lei, incumbe aqui execução de atividades de defesa civil. Beleza? Muito bem. Então, além de outras várias atribuições previstas em lei, né, atividades de defesa civil. E aí, por último, aqui nós temos, que eu tinha apagado para arrumar o nosso esquema, nós temos as polícias penais, que podem ser federais, estaduais ou distritais. E aí as polícias penais, elas serão vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, beleza? Da unidade federativa que pertence, e as polícias penais, cabe aqui a segurança dos estabelecimentos penais. Então, destrinchamos aqui, né, o que faz cada órgão, beleza? E aí, uma consideração que eu queria fazer, algumas considerações, na verdade, que eu queria fazer com vocês aqui. A primeira é que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, eles são forças auxiliares e reservas do Exército e subordinam-se junto às polícias civis ao governador dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Então, aqui eu vou circular de amarelo, vou marcar de amarelo aqui, ó. Polícias civis, polícias militares e corpo de bombeiros militares subordinam-se aos governadores dos estados, beleza? E aí outra coisa também que a gente pode ter aqui é que os municípios, deixa eu pegar outra cor. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços, e instalações. Algumas questões podem colocar para vocês que os municípios deverão. Não é uma imposição, tá, galera? Os municípios poderão, tá? Então, galera, aqui nesse esqueminha, claro que nós temos ali algumas outras coisas lá no nosso artigo 144, mas aqui eu trouxe para vocês o principal e aquilo que mais cai na prova, beleza? Deixa eu só voltar aqui para mim.
Aqui, a gente fez aqui. Eu sei que a letra do professor não é tão boa assim, né? Desculpa. Mas aqui nós vimos as principais considerações sobre a segurança pública, tá? Vocês desculpem o professor também, que o professor está saindo de uma gripe agora, mas deu certo aqui, né? Ainda bem que a voz falhou só no final da aula, beleza? Galera, 3 aulas aqui vencidas sobre direitos humanos e direito constitucional, tá? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu realmente dei o meu melhor. Você pode ver que até a voz falhou aqui, né? Peço desculpas em relação a isso, mas aqui não tem desculpinha. Aqui a gente dá o melhor para favorecer aí a sua aprovação e para fazer você chegar no seu objetivo, beleza? Vou ficando por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui nessas 3 aulas maravilhosas que eu tenho certeza que agregaram muito aqui no nosso conhecimento, beleza? Eu vou ficando por aqui, né? Já batemos o tempo da nossa aula. Claro, faça uma leitura atenta ali do artigo 5º da Constituição, também do artigo 144, dos outros pontos do seu edital, para você aprimorar o seu estudo aí, beleza? Aqui eu me despeço, vou ficando por aqui. Um abraço. Qualquer dúvida pode chamar aqui no nosso suporte que a gente vai trabalhar aí para te atender, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Tchau, tchau.